Há uma pergunta que intriga donos de cães há gerações. Por que tantos Shih Tzus têm medo de trovões? A ciência possui suas explicações. Mas existe uma antiga lenda, que conta uma história muito diferente. Uma história transmitida em segredo pelos próprios Shih Tzus ancestrais. Uma história sobre guerra, tempestades, e uma profecia esquecida pelo tempo. Segundo os antigos contos do Oriente, muito antes da construção das grandes muralhas, antes dos impérios que conhecemos, existia uma raça de guardiões sagrados. Eles não eram homens, nem dragões. Eram os Shih Tzus celestiais. Pequenos no tamanho, gigantes no poder. Viviam escondidos entre montanhas sagradas, protegendo portais que conectavam o mundo dos mortais ao reino dos ventos. Cada clã possuía habilidades únicas. Alguns controlavam o fogo. Outros dominavam as sombras. Mas havia um grupo especialmente respeitado: os Filhos do Trovão. Guerreiros capazes de canalizar relâmpagos através dos próprios pelos. Quando latiam em uníssono, o céu respondia. Quando marchavam para a guerra, nuvens escuras cobriam as montanhas. Durante séculos eles mantiveram o equilíbrio do mundo. Até que surgiu alguém capaz de desafiar os próprios céus. Seu nome era Torgar, conhecido como o Senhor das Tempestades. Dizia-se que Torgar nasceu durante a maior tempestade já registrada pelos sábios da antiguidade. No momento de seu nascimento, trovões ecoaram por 7 dias e 7 noites. Em suas mãos repousava uma arma lendária: o martelo celeste Varum. Uma arma tão poderosa que podia partir montanhas e convocar relâmpagos capazes de iluminar continentes inteiros. Por muitos anos, Torgar foi considerado um herói. Derrotou monstros. Caçou dragões sombrios. Libertou reinos inteiros de tiranos cruéis. Mas o poder tem um preço. E quanto mais forte se tornava, mais os céus pareciam responder à sua presença. Até que uma antiga profecia começou a se cumprir. Os sábios orientais previram que um dia surgiria um guerreiro tão poderoso, que roubaria para si o poder das tempestades. Se isso acontecesse, o equilíbrio do mundo seria destruído. Quando Torgar atravessou as fronteiras das montanhas sagradas, os Shih Tzus ancestrais compreenderam que a hora havia chegado. Todos os clãs foram convocados. Milhares de guerreiros responderam ao chamado. Os Filhos do Trovão ergueram seus estandartes. E então começou a maior batalha da história: a Guerra dos Mil Trovões. Durante 40 dias e 40 noites, o céu jamais voltou a ser azul. Relâmpagos cortavam as nuvens sem descanso. O chão tremia. Montanhas rachavam. Rios mudavam de curso. Cada golpe do martelo de Torgar era respondido por centenas de raios lançados pelos guerreiros ancestrais. Nenhum dos lados conseguia vencer. Nenhum dos lados estava disposto a recuar. Então surgiu aquele que mudaria o destino do mundo. Seu nome era Shaolin, o mais antigo e sábio entre todos os Shih Tzus. Seus pelos eram brancos como a lua cheia. Seus olhos carregavam o conhecimento de 1000 gerações. Ao observar a destruição causada pela guerra, Shaolin compreendeu uma terrível verdade: se a batalha continuasse, não haveria vencedores, apenas ruínas. Então ele realizou um ritual proibido. Um ritual que exigia o sacrifício de sua própria vida. Utilizando toda sua energia espiritual, Shaolin criou um selo capaz de aprisionar Torgar dentro da própria tempestade. O guerreiro desapareceu. Seu martelo caiu dos céus. E o silêncio finalmente retornou ao mundo. Mas antes de desaparecer, Torgar fez uma promessa. Uma promessa que ainda ecoa entre as nuvens: um dia, eu retornarei. Desde então, os Shih Tzus ancestrais passaram a transmitir essa história de geração em geração. Os Filhos do Trovão continuaram treinando. Continuaram observando os céus. Continuaram esperando. Pois acreditam que o selo criado por Shaolin não durará para sempre. E toda vez que uma tempestade se aproxima,
toda vez que o som dos trovões atravessa as nuvens. Os descendentes daqueles antigos guardiões se lembram. Lembram da guerra. Lembram da destruição. Lembram da promessa. Talvez seja por isso que tantos Shih Tzus ainda tremam durante as tempestades. Talvez não seja medo. Talvez seja memória. Uma memória antiga, guardada em seus corações há milhares de anos. Uma lembrança de um inimigo que, segundo a lenda, ainda está preso em algum lugar além das nuvens. Esperando, observando e preparando seu retorno. Mas e você? Acredita que seja apenas uma lenda? Ou será que algumas histórias sobrevivem ao tempo? Porque carregam um fundo de verdade? Conte sua opinião nos comentários. E até o próximo episódio de Entre Fatos e Devaneios.